Bom Bom dia. dia, Isa. Bom dia, Pipoca. Tudo bem? Tudo. Já coloquei você como co. Já vou pôr o pessoal para dentro. Professor, bom dia. Bom dia. Beleza aí? Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O Vitor tem aparecido nas aulas? Putz, professor, não reparei nisso. Eu acho que sim. Não sei. Tá bom. Ah, o professor, a Letícia disse que não. É. Uhum. Letícia, desde que começou as aulas online ou de vez em quando ele aparece? Ah, eu já ouvi algumas vezes, mas tipo, sei lá, é mais no começo mesmo. Foi o que ela É. escreveu. É bem pouco. Ok. Bom dia, Pipoca. Renata, tudo bem? Tudo certo e você? Estamos aí, né, fia? Nessa lida. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Tô com o saco cheio. Eu também. Tô junto. Eu acho que é unânime isso. Meu, ó, eu fiquei. A última aula que eu dei foi terça-feira passada para vocês. Estou voltando a dar aula só hoje. Porque no São Luís e no Arcádia, que é outro colégio que eu dou aula só de sexta e segunda. Conclusão, eu não dei aula. Aí eu fiquei uma semana aqui. Meu, te falar. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que também o que desanima a gente é ver que muitas pessoas estão preocupadas em ficar em casa, em fazer tudo direitinho, mas sempre aparecem esses idiotas aí que vão fazer manifestação. Fizeram uma festinha aqui na esquina da minha casa no final de semana. Então, acho que isso também desanima a gente. É que acaba com a esperança disso acabar, né? Mas você sabe que
essas pessoas que fazem essas manifestações, essas coisas, você sabe, eu não estou nem aí com isso aí, porque a ignorância, a imbecilidade é tão grande que eu desprezo. O que me preocupa muito é o pessoal dos bairros mais afastados que tem que trabalhar e tem que pegar, principalmente, o transporte público, entendeu? Então, enquanto não rolar isso, continuar rolando isso, vai ser difícil. Eu acho que as empresas que estão fazendo com que esses caras voltem a trabalhar, eles teriam que dar uma opção para essas pessoas, entendeu? Sabe? Começar, não sei, trabalha 50% um dia, 50% o outro. Eu não sei, sinceramente, não sei. Eu acho que o maior problema está aí, porque esse número de mortes que está aumentando cada vez mais pode reparar, meu, a maioria que acontece são nos bairros que são mais afastados. Essas pessoas vêm para o centro, né? E continua essa, como é que fala esse negócio aí? Essa transmissão, entendeu? Sim, mas quando o dinheiro está acima das vidas, né? Aí é que tá bem difícil. Não é? Então, acho que os caras têm que... Eu acho que o governo tem que participar muito também, né? Mas as grandes empresas, não estou falando pequeno, não estou falando aquela lojinha do lado da sua casa, aquele mercadinho, não é isso. Eu estou falando das grandes empresas, entendeu? Eles têm que fazer alguma coisa. E algumas estão fazendo mesmo. Por exemplo, eu sei, o McDonald's, por exemplo, ele tem 70 mil funcionários aqui em São Paulo. Ele não mandou embora ninguém. Mas ele fez um escalonamento, entendeu? De pessoas trabalhando. Lógico, você vai trabalhar com um restaurante aberto normal, que não tem. Então, eles fizeram alguma coisa, pelo menos, entendeu? É isso que eu falo, sabe? Para assim poder, os caras poderem ter um mínimo de condição de sobrevivência, né? Enfim, sei lá. Bom, vamos começar a nossa vida aqui hoje. Vamos lá. Vamos com pouco participante hoje, hein? Só tem 18, a média é 27, 26, né? Acho que o povo tá com Ah, frio hoje. na última, acho que tinha 22 pessoas, 24 no máximo. Qual? Na aula do Na Márcio? anterior, Sim. isso. É. Ele deve Aí na estar do rosto chegando. tinha 15, 16. Deve estar chegando aí. Tudo bem, vamos lá. Bom, gente, o negócio é o seguinte. A gente vai entrar agora num processo onde nós vamos ter 3 dias de aula, né? Ou seja, 6 aulas, onde eu vou apresentar para vocês o que eu chamo que eu escrevi bem aqui no cantinho, opa, cadê? Aqui, ó. Teoremas salvadores da mecânica. São 3 teoremas onde eles podem ser utilizados para resoluções de muitas situações que são complicadas, que não são situações simples, tá? Eu digo para você, uma situação simples é um corpo está se movimentando numa trajetória retilínea, por exemplo. É uma situação simples. Agora, se você pega uma trajetória que não é curvilínea, que não é retilínea, e nem que seja, por exemplo, curvas, mas que tenham, por exemplo, depressões numa trajetória, isso não é uma trajetória tranquila, porque a gente sabe que a aceleração nessas situações ela não é constante. E ela não sendo constante, a resultante das forças também não é.
E quando a resultante das forças não é constante, o trabalho é complicado, é muito difícil a gente imaginar uma situação dessa, porque as equações que a gente conhece, pelo menos no ensino médio, elas não são válidas. Porém, esses teoremas que eu vou trabalhar com vocês, eles, de uma certa forma, eles nos salvam em situações que são mais complicadas, tá? Por isso que eu chamo de teoremas salvadores da mecânica. E, na verdade, serão 3 teoremas, tá? 3. O TEC, o TEP e o TEM. São 3 teoremas que nós vamos trabalhar. E, em função desses teoremas que eu vou demonstrar, os 3, a gente vai conhecer algumas modalidades de energia. Tá? Lembre-se que, se eu falei na aula passada que trabalho é um operador matemático, é uma conta que representa uma situação, energia também. Eu falei na aula passada. Energia a gente não vê, a gente vê o efeito. Então, através de um cálculo, a gente pode exemplificar, a gente pode entender uma certa modalidade de energia. E não se esqueçam que energia a gente não vai construir e nem vai destruir. Ou a gente vai transformar, ou a gente vai transferir, ou a gente vai armazenar. Energia armazenada é aquela energia que potencialmente pode fazer com que o corpo entre em movimento. Tá? Então, nós vamos ter algumas modalidades de energia. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa, o primeiro teorema que eu vou demonstrar para vocês é o teorema da energia cinética, que eu chamo de TEC, e que, portanto, a gente vai, nesse momento, conseguir descobrir o que é esse operador matemático chamado energia cinética. Tá? Bom, a demonstração desse teorema, ele é legal a gente fazer, porque ele vai trabalhar com as equações, dá uma habilidade maior algébrica, tal, etc. Tá? Eu vou fazer uma demonstração para uma resultante de forças constante, que é o que dá para a gente fazer no ensino médio. Se a gente tivesse no ensino superior, eu faria essa demonstração com uma força qualquer, uma força variável. Tá? Mas não dá no ensino médio. Só que tem uma vantagem. A vantagem é que essa demonstração que eu vou fazer vai ser válida para qualquer força ou qualquer resultante de força, seja ela constante ou não. Essa que é a grande vantagem. Por isso que eu falo que é um teorema salvador. Então, eu vou começar da seguinte forma. Ó. Vamos imaginar aqui que eu tivesse várias forças agindo aqui, tá? Que a gente já está acostumado com isso, e que a resultante das forças seja essa daqui. Ó. Tá? Por isso que eu faço. Ó, é uma demonstração de um caso particular, porque eu estou com uma resultante que é constante e na direção e sentido do movimento. Tá? Tudo bem? Bom, vamos imaginar, portanto, que também essa força cause um certo deslocamento ΔS nesse corpo. E, portanto, se essa força existe, se ela causa um deslocamento, o que ela fez? Ora, ela realizou um trabalho. Então, eu posso escrever aqui, ó, o trabalho realizado pela resultante das forças que estão agindo neste movimento, ele é dado por quem? A gente sabe. Como é que se calcula o trabalho? Aula passada. É você pegar o valor da resultante, multiplicar
pelo deslocamento e o cosseno do ângulo. Como eu falei para vocês, eu estou num caso particular, o cosseno do ângulo, nesse caso, será o cosseno de zero, porque a resultante está na mesma direção e sentido do movimento. E a gente sabe que o cosseno de zero é 1. Ok? Tudo bem. Bom, eu vou continuar a demonstração. O trabalho realizado pela resultante é... Bom, nós sabemos que se essa resultante ela é constante, vale o segundo princípio da dinâmica. Portanto, a resultante será o produto de quem? Ou seja, a resultante pega na massa e gama. Mas, no caso, nós estamos numa trajetória retilínea, eu posso chamar simplesmente o gama de aceleração tangencial, aquela que a gente chama sempre de simplesmente aceleração, vezes o ΔS. Até aí tudo bem? Então, o trabalho da resultante, massa vezes aceleração vezes ΔS. Vejam o que nós fazemos agora. Olha a demonstração. Eu vou tentar substituir isso aqui por alguma coisa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem uma equação onde a velocidade varia com o espaço sem precisar do tempo? Vejam que eu estou numa situação em que a aceleração é constante, porque a força também é constante. Você conhece uma equação? Provavelmente quem fez isso foi o André. Uma equação da velocidade em função do espaço, sem precisar do tempo. Torricelli. Torricelli. Boa. Equação do Totó. Totós equation. Ou seja, a equação é v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Certo ou não? Acertei? Ah, professor, mas por que você vai fazer isso? Se liga. Eu não tenho aqui A vezes ΔS? E nessa equação eu também não tenho A vezes ΔS? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar uma substituição aqui, ó. Então eu vou isolar aqui A vezes ΔS e vou igualar a quem? Bom, deixa eu... Não vou pular uma linha, vai. 2 vezes A vezes ΔS, tá? Que vai ficar, vê se você concorda. V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Correto ou não? Passei o V0 para cá. O que sobra desse lado, então, agora? Vai ficar A vezes ΔS igual a quem? V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. Eu já vou separar isso aqui, ó. V ao quadrado dividido por 2 menos V0 ao quadrado dividido por 2. Acompanharam? Aí, eu vou substituir nesta equação. Então, o trabalho realizado pela resultante é a massa vezes quem? Quem que é A vezes ΔS? É V ao quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2. Muito bem. Vou abrir esse parênteses. Vai ficar como? Vai ficar mv ao quadrado sobre 2 menos m v0 ao quadrado sobre 2. Tudo bem até aí? Muito bem.
neste momento, o que é que vai surgir para a gente? Está vendo esse produto aqui, mv² sobre 2, e que se repete aqui, só que é mv² sobre 2? Essa conta, esse mv² sobre 2, nós chamamos de mv² sobre 2, mv² sobre 2, nós chamamos isso de energia cinética. Então, esse produto mv² sobre 2 é chamado de energia cinética. Tá? Vejam, é o nome que se dá para essa conta. Repara que essa conta estará associada a quem? Ao trabalho realizado pela força. Porque se essa força realiza trabalho, o que ela faz? Ela faz com que o corpo se movimente. Todo corpo que estiver se movimentando, o que eu associo a ele? Uma grandeza física abstrata chamada energia cinética. Grandeza física abstrata. É o valor, é a conta, é a operação. Então, eu falo que energia cinética é o que a gente chama de energia de movimento. Então, todo corpo que estiver em movimento, eu associo a ele uma energia, que a gente costuma representar assim, energia cinética, que é o produto mv² sobre 2. Observe, em Joule, porque trabalho é energia. Acabamos de mostrar que o trabalho é energia. Então, essa operação matemática, esse operador mv² sobre 2, representa a grandeza física abstrata chamada energia cinética. Até aí está tudo bem? Bom, muito bem. Eu vou fazer aqui, para eu não apagar essa lousa, porque eu vou fotografar. Então, vejam aqui, eu vou fazer bem nesse canto, ver se vocês estão enxergando. Portanto, quem é o TEC? Nessa forma surge o TEC. O TEC será o quê? Vou fazer bem apertadinho aqui, hein? O trabalho realizado por uma resultante de forças é igual a quem? É igual a energia cinética que o corpo tem e a energia cinética que o corpo tinha. Porque aqui é uma velocidade final, isso aqui é uma velocidade inicial. Então, a energia cinética será a diferença entre a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Esse é o TEC. Em outras palavras, trabalho realizado por uma resultante de forças é igual a quem? Como é que vocês chamam quando vocês fazem essa diferença final menos inicial? Alguém pode falar para mim? Variação. Variação. E variação representa por delta. Portanto, delta energia cinética. Esta expressão, da maneira que está colocada aqui, é o que nós chamamos de teorema da energia cinética. É o TEC. Reparem, o trabalho realizado por uma resultante de forças
volto a falar, essa resultante, ela é especificamente no caso, eu deduzi sendo constante e na mesma direção do movimento. Agora, vocês têm que acreditar em mim, que esta expressão é válida para qualquer força, seja ela constante ou não. Tá? Não dá para deduzir, porque se vocês lembrarem da aula passada, como é que eu calculei trabalho de força variável? O único jeito que tinha no ensino médio para calcular o trabalho de uma força variável é pela área do gráfico. Porque não dá para trabalhar no ensino médio, tem que ser com cálculo integral e diferencial, que é um assunto para nível superior. Então, não dá para a gente demonstrar, mas vocês têm que acreditar que o trabalho realizado por qualquer resultante equivale à variação da energia cinética. Esse é o primeiro teorema salvador da mecânica. Ele vai ajudar muito a gente em várias situações. Ok, gente? Tudo bem? Então, vale a pena a gente ter deduzido. Tá? Então, agora eu vou tirar uma foto dessa lousa, que é importante. Tá? Para depois postar para vocês. Muito bem. Vou apagar, tá bom? Alguém se opõe a isso? Que eu posso apagar? Tudo bem? Vou apagar. Agora, o que eu estou propondo nesse momento, quando eu falo dos teoremas, é que não é obrigatório a gente usar esses teoremas para resolver as várias situações. Tem momentos que é obrigatório, porque eu não tenho como não usar. Agora, tem situações que eu posso usar os nossos métodos antigos de resolução. Não tem problema nenhum. Aí vai depender do que a gente tem como informação e a habilidade que o cara tem. Então, nós vamos entrar num momento em que nós vamos começar a ter várias opções. E aí as pessoas vão ter a liberdade, logicamente, para ir por qual caminho que ela acha melhor. Tudo bem? Então, a partir de agora, vamos resolver algumas situações. Vamos começar pelo primeiro exercicinho, que conta para a gente o quê? Vamos lá. O exercício da FUVEST. Antigo. Hoje em dia, pode cair um exercício desse na FUVEST? Pode. Com certeza pode. Só que antes de esse enunciado aqui, vai ter um texto de interpretação. No final, depois do texto, a resolução não muda. A gente fala, porque os vestibulares modernos mudaram. Mudou mesmo. Mudou o quê? Da forma que eles apresentam as situações. Normalmente contextualizando, mas no final das contas, gente, é isso aí. Não tem muito o que fazer, não. Tá? Então, ele fala assim, ó, a equação da velocidade de um móvel de 20 quilogramas é dado por... Então, vamos começar a selecionar os dados. Um corpo de massa 20 quilogramas, tá? A equação da velocidade é essa daqui, ó. 3 mais 0,2t. Bom, você já tem uma habilidade de trabalhar com uma equação dessa. Primeiro, essa equação, qual é o nome dela? Da maneira que ela está colocada aqui.
esta é a equação que eu chamo de equação horária da velocidade. É uma equação de primeiro grau. Se é uma equação de primeiro grau, o movimento é uniformemente variado, onde o 3 representa a velocidade inicial e o 0,2 representa a aceleração. Essa aqui é a V igual a V0 mais a T. Movimento uniformemente variado, simplesinho. Certo? Muito bem. Podemos afirmar que a energia cinética desse móvel, no instante de 10 segundos, vale... Então, ele quer saber quanto é que vale a energia cinética desse corpo no instante de 10 segundos. Certo? Um problema bem simples. Bom, então aí vamos começar. Como nós vamos ter uma sequência de sempre assim, teorema, exercício, teorema, exercício. Vamos ver, começar a ver os projetos de resolução. Isso que você tem que ter na cabeça. O projeto da resolução. Bom, eu quero calcular a energia cinética? Eu quero calcular a energia cinética. E nós acabamos de descobrir que a energia cinética se calcula como? M V ao quadrado sobre 2. Energia cinética é fácil de aprender. Vou repetir. Energia cinética é fácil de aprender. mv quadrado sobre 2 não dá para esquecer. Gostou? Vai gostar mais por quê? Alguns alunos meus aqui sabem, mas eu não quero spoiler de ninguém. Quando nós terminarmos os 3 teoremas, eu vou apresentar para vocês um clipe que eu gravei, que era um rap. Vocês imaginam uma coisa dessa? Mas deixa aí mais para frente, depois a gente põe, tá bom? Bom, então veja bem, a massa é 20, eu tenho 2 é 2, eu preciso achar a velocidade. Em que instante? No instante de 10 segundos? Ah, tá fácil. Ó. V igual a quem? 3 mais 0,2 vezes o t, que é 10. Então, vejam, a equação horária, o que ela é? É uma equação que conta para você, em qualquer horário, em qualquer instante, qual é o valor da velocidade. Ora, isso num carro é o velocímetro. É o velocímetro que te dá a velocidade. E essa velocidade é instantânea, no instante de 10 segundos. Isso provavelmente já deve ter sido discutido bastante com o André. Então, V igual a 3 mais 0,2 vezes 10 dá 2. Quer dizer que a velocidade naquele instante é de 5 metros por segundo. Ah, então tá fácil. Portanto, a energia cinética vale a massa, que é 20, a velocidade dele nesse instante, que é 5 ao quadrado, dividido por 2. Portanto, a energia cinética desse cara vale 250 joules. Até aí, tudo bem, gente? Essa é uma questãozinha só para a gente dar uma esquentadinha. Certo? Muito bem. Vamos lá. Enquanto eu desenho aqui o 2, dá uma lida aí.
Bom, vamos lá. Vamos tentar ler isso aqui, ó. Primeiro, aqui ele fala assim, ó. O gráfico da figura representa a velocidade em função do tempo de um veículo de massa 1,2 vezes 10 a terceira quilogramas ao se afastar de uma zona urbana. Primeira pergunta. Determine a variação da energia cinética do veículo no intervalo de 0 a 12 segundos. Primeira coisa importante. Analisando esse gráfico, nós temos que ficar atento. Nós estamos numa fase em que nós temos muitos gráficos. E o conselho que eu sempre dou para o aluno é: olhem tem que olhar quem é a abscissa, quem é a ordenada. Então, a abscissa é tempo. A ordenada é velocidade. Então, esse gráfico ele tem dois trechos importantes. De 0 a 7 segundos, a velocidade é constante. Movimento uniforme. De 7 a 12, a velocidade variou. Movimento variado. Então, nós temos dois trechos bem distintos, tá? Bom, a primeira pergunta, o que ele fala? Ele quer a variação, ó, variação da energia cinética de 0 até 12 segundos. É isso que ele quer. Olha, ele quer a energia cinética de 0 a 12. Ora, se ele quer a variação, o que eu vou fazer? Será a energia cinética que o corpo tem no instante de 12 segundos menos a energia cinética que o corpo tem no instante de 0 segundos. E simplesmente fazer um cálculo simples, né? Então, ó, a variação da energia cinética de 0 a 12 segundos vale. Energia cinética mv quadrado sobre 2 menos energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Aqui é a velocidade no instante de 12 segundos e aqui é a velocidade no instante de 0 segundos. Para facilitar a conta, posso colocar m sobre 2 em evidência? Posso? E aí eu fico simplesmente com v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Esse aqui é o V12. Pronto. Então, a variação da energia cinética de 0 a 12 segundos igual a... Bom, quanto que é a massa aí que eles deram? 1,2 vezes 10 a terceira. Boa. Quilos. 1,2 vezes 10 a terceira sobre 2. Agora, vamos ler o gráfico. Quanto é que vale a velocidade no instante de 12 segundos? 25. Ao quadrado. Menos. Quanto é que vale a velocidade no instante de 0 segundos? Vale 5. Ao quadrado. Bom, eu vou pôr direto o valor, para a gente não perder muito tempo aqui, mas seria 625 menos 25 dá 600, 600, 1,2 por 2 dá 0,6. Fazendo essa conta, eu tenho um valor de aproximadamente, aí não, dá. Ó, resposta, depois se vocês quiserem fazer essa conta e confirmar, 3,6 vezes 10 à quinta joules. Esse é o valor
qual é a variação da energia cinética, tá? Bom, depois, se quiserem confirmar, vocês veem aí. Vou tentar fazer aqui embaixo para não apagar. Vamos ver. A pergunta B é a seguinte. Determine o trabalho da força resultante atuando no veículo em cada um dos seguintes intervalos, de 0 a 7 segundos e de 7 a 12 segundos. Tudo bem? Ele quer, primeiro, qual o trabalho realizado pela resultante das forças de 0 até 7 segundos. Eu pergunto para você, olha no gráfico, de 0 a 7 segundos. Qual é a característica de 0 a 7 segundos? O que você está percebendo aqui? A velocidade, ela é o quê? Constante. Se não há variação de velocidade, não tem variação de energia cinética. E se não tem variação da energia cinética, o trabalho realizado de 0 a 7 vale 0. Outra maneira de pensar. De 0 a 7 segundos, a velocidade é constante. Portanto, não tem variação de aceleração. Por quê? Porque a resultante das forças de 0 a 7 é 0. É nula. Princípio da dinâmica. Primeiro, princípio da inércia. Se a resultante das forças é 0, ou ele está em repouso, o movimento é retilíneo uniforme. Nessas condições, a aceleração é 0, portanto, não tem variação de velocidade, resultante igual a 0, trabalho 0. Tudo bem? Importante isso, hein? Tá? Tem energia cinética esse corpo? Lógico que tem. Quanto? mv² sobre 2. Mas tem variação? Não. Se não tem variação, não realizou o trabalho. Tudo bem? Ótimo. Quer dizer, não tem força aplicada aqui, ó. Ele adquiriu essa velocidade de 5 metros por segundo, sei lá como. Adquiriu, tudo bem. Agora, eu te pergunto, e o trabalho realizado pela resultante de 7 a 12 segundos? Quanto vocês acham que vale? A pergunta é, qual foi a variação de energia cinética que esse corpo sofreu? A energia total. Não foi de 3,6 vezes 10 à quinta? Ora, portanto, o trabalho realizado pela resultante equivale exatamente a esse valor, 3,6 vezes 10 à quinta joules. Pronto. Alguma dúvida? Entenderam bem? Quer dizer que, no final das contas, o trabalho realizado foi esse valor. Porque só em relação à variação da velocidade. Porque quando não tem variação de velocidade, não tem trabalho realizado. No total, o trabalho é 3,6. Beleza, gente? Tudo bem? Alguma dúvida aí nessa parte? Estamos indo bem? Então, mais uma fotita. Professor, Oi. você pode me explicar Posso. esse último trabalho? Posso. Ó, por que esse último trabalho de 7 a 12? Como é que se calcula o trabalho de uma força? Pode ser pela variação da energia cinética? Pode.
Qual seria a energia cinética final menos inicial? Qual seria a energia cinética final? Quando ele atingiu 12 segundos, velocidade é 25. Já calculei? Já. E qual seria a energia cinética inicial? No instante de t igual a 7. Que é igual, de 0 a 7, é sempre o mesmo valor, que é 5. Já calculei. Então, se eu fosse calcular o trabalho realizado pela resultante de 7 a 12, seria de mesma coisa que de 0 a 12. Por quê? Porque de 0 a 7 não teve variação de cinética. Então, no final das contas, o trabalho de 7 a 12 é igual ao trabalho de 0 a 12. Porque na primeira parte não teve. Então, eu já calculei direto aqui, que é igual a 3,6 vezes 10 à quinta. Melhorou? Sim. E se eu fizesse a área disso, estaria errado como trabalho? Quem está falando? É, Renata. Renata, eu falei para você o quê? Faz um pouquinho de tempo. Estamos no momento em que nós vamos ter muitos gráficos. E o conselho que eu dou, vamos olhar a ordenada e a abscissa. É um gráfico de velocidade em função do tempo? É. Sim. A área disso me dá o quê? Deslocamento? Não é o trabalho. Entendi. Você vê aqui como começa agora, a cabecinha começa... Meu, esse negócio de área tem que tomar cuidado. Precisa olhar a ordenada e a abscissa. A área representa o quê para dar trabalho? Tem que ser o gráfico de quem? Força e deslocamento. Tá? Tá, entendi. Beleza? Uhum. Obrigada. Então vamos lá. Vamos apagar. Vamos lá, terceiro. Vamos ver o que ele conta, o terceiro. Do ITA. Toda vez que aparece ITA, os alunos ficam nervosos. Então, pensa que isso aqui é de Ita, Nhanhem, Itamambuca, Itararé. Pronto, assim não fica nervoso. Um bloco de massa, 2 quilogramas, desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito, com velocidade de 10 metros por segundo. Penetrando assim numa região onde existe atrito de coeficiente 0,5. Pergunta-se, a .g igual a 10. Qual o trabalho realizado pela força de atrito após ter o bloco percorrido 5 metros com atrito? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui uma figurinha. Ó. Vamos pensar assim, ó. Ele está se movimentando numa região sem atrito e, de repente, começa a ter atrito. Tá? Então, ó, o corpo está se movimentando aqui. E aí, ele chega aqui, ó, nessa região que tem atrito. Ele chega com uma velocidade, vamos chamar de V0, de 10 metros por segundo, nessa região. Onde o coeficiente de atrito vale, esqueci,
É meio. 0,5. Tudo bem? Qual é a pergunta? Ele quer saber o trabalho realizado pela força de atrito após ter o bloco percorrido 5 metros com atrito. Tá? Então, ele vai percorrer aqui, quando ele entra aqui, ó, um ΔS de 5 metros. A pergunta é: qual o trabalho realizado pela força de atrito? Bom, aí agora começa. Começam as nossas discussões. Começa a gente pensar. Como é que calcula esse trabalho? Bom, ele acabou de falar para mim que o trabalho de qualquer força, seja resultante, seja lá qual for, é variação da energia cinética. Bom, a energia cinética inicial eu tenho, porque ele entra com velocidade 10. Qual é a energia cinética final ao longo dos 5 metros? Dá para calcular? Talvez dê. Eu vou ter que calcular a aceleração. Tá? Como é que eu calculo a aceleração? Pega na massa e gama? Mas eu preciso ter a força. Qual é a força? É a força de atrito. Dá para calcular? Dá. Mi vezes N? É. Aí eu achei a força. Porque ninguém está falando que ele penetrou, né? Então ele já não tem nenhuma força aplicada nele a não ser o atrito. Dá para calcular, eu tenho a massa, eu tenho G, dá para calcular então a normal, dá para calcular a força de atrito. Essa força pega na massa e acelera. Aí eu achei a aceleração. Pode ser? Pode. Agora, eu vou de uma maneira mais simples. Qual a maneira mais simples? Como é que se calcula o trabalho? Vamos pensar. Eu vou colocar aqui, ó, o corpo aqui, ó, como se estivesse se movimentando aqui, ó. E eu vou marcar as forças que estão agindo, tá? Então a gente sabe que, por exemplo, nós temos o peso do corpo. Que mais que nós temos? Nós temos a normal, que neste caso o peso e a normal se equivalem, trajetória retilínea, nenhuma força aplicada, ao não ser a força de atrito, que ela é o quê? Contrária à tendência do deslizamento, do escorregamento. E a trajetória dele é essa daqui, ó. Tudo bem? Então, calcular o trabalho da força de atrito, eu acho que nós vamos partir daqui, ó. Trabalho da força de atrito. Você pega o valor da força, multiplica pelo deslocamento e multiplica pelo cosseno do ângulo que a força forma com a direção e o sentido do deslocamento. E eu faço uma pergunta, gostaria que alguém respondesse, por favor. Cosseno de que ângulo? 0. Opa! O atrito é para cá, o deslocamento é para cá. Cosseno de que ângulo? 180. 180. O atrito sempre forma um ângulo de 180 graus com a direção e sentido do deslocamento. Certo, David? Certo. Tá?
E a gente sabe que o cosseno de 180 vale menos 1. Isso está me indicando que o trabalho realizado pela força de atrito será um trabalho negativo. E aí você começa a pensar, o que é um trabalho negativo? Nós falamos na aula passada, chama trabalho resistente. Em outras palavras, esse corpo tinha energia cinética, porque ele tinha velocidade. Por causa do atrito, ele perde velocidade. Porque nós temos uma parte de energia dissipada aqui por causa do atrito. Tudo bem? Bom, eu preciso achar o atrito, o valor do atrito. Vou fazer em separado aqui, tá? Como é que se calcula a força de atrito mesmo? Mi vezes a normal. Perfeitamente. E nesse caso, a normal é igual a quem? Especificamente é igual ao peso. Certo? Tá? Superfície horizontal, foi falado. Portanto, Mi vezes o peso, que é igual a mg. Então, vamos lá. O Mi, 0,5. Qual é a massa do corpo aí que eles deram? 2 quilos. 2. E o G, 10. Portanto, eu tenho uma força de atrito de quanto? 10 newtons. Beleza? Então, vamos lá. O atrito vale 10. Que mais? O ΔS é 5. Portanto, qual foi o trabalho realizado pela força de atrito? Menos 50 joules. Todo mundo está confortável com esse menos 50? Não se esqueçam. Grandeza da física escalar. Não é vetorial. O que significa isso em nível energético? Uma perda de energia de 50 joules. Tudo bem? Vamos lá. B. O que ele pede no B? Qual a velocidade do bloco ao fim desses 5 metros? Qual é a velocidade dele? Tá bom. Aí, imagina sem essa aula do TEC, que é o Teorema da Energia Cinética. Você ia fazer o quê? Isso aí é a força. Pega na massa e acelera. Torricelli. Pode? Pode. Mas repara que para demonstrar o TEC eu fiz isso. Ora, então, se eu já demonstrei isso, vamos direto. O trabalho realizado pela resultante das forças. Pergunto para você, quem é a resultante? Qual é a única força que está influenciando o movimento do corpo? Não é a força de atrito? Portanto, ela é a resultante. E aí eu já aprendi que o trabalho de uma resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ora, o trabalho dessa força de atrito é menos 50. Já calculei. E a energia cinética final? mv² sobre 2. É exatamente essa velocidade que eu quero, ao fim de 5 metros. Menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Então, ó, menos 50 igual a... Vou colocar massa sobre 2 em evidência de novo. V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Menos 50 igual a massa é 2, dividido por 2.
O que você quer? A velocidade ao fim de 5 metros. E ele entra com velocidade de 10 ao quadrado. Menos 50 é igual a quem? 2 por 2 dá 1. V ao quadrado menos 10 ao quadrado, 100. Agora, eu peço muita atenção aqui. Ó. Vamos imaginar que o aluno esqueceu do cosseno de 180. É comum isso? É bastante comum. E aí ele coloca cosseno de zero, por exemplo. E aí vai dar 50. Trabalho da força de atrito, 50. Bom, pode ter certeza, o trabalho do atrito é normalmente, 90% ele é negativo. Porque é uma energia dissipada, uma energia perdida. Agora, vamos imaginar que você esqueceu e colocou 50 aqui. O que vai dar aqui? Errada a resposta. Porque esse 100 vai vir para cá, vai dar 150. Tá? Toma muito cuidado. Esse ângulo aqui ele é muito importante. Por isso que eu falo. Ângulo formado entre a direção e o sentido do deslocamento. Direção e sentido. Tudo bem? Então, continuando aqui. V ao quadrado vai ficar mais 100 com menos 50. Resposta. A velocidade ao fim dos 5 metros é raiz de 50. Pode deixar assim mesmo. Tá? Quanto é que é a raiz de 50? Quanto que dá isso? Não sei, eu só simplifiquei. 5 raiz de 2. 5 raiz de 2, né? Sim. Tudo bem? Beleza. Deixa assim mesmo. Tá? Vamos lá, onde estamos? Isso aí. Professor, Oi, antes de você avançar para a próxima questão, posso fazer uma pergunta? pode. Eu não sei se é idiota, mas eu pensei o seguinte: já que o bloco estaria no final do movimento, eu pensei que seria zero, sabe, a velocidade. Por Porque quê? porque ele tá perdendo energia e, tipo, Certo. no E quem final do. falou que 5 metros, ele só deslizou 5 metros? Faz sentido. Quanto que é? Alguém falou 5 raiz de 2? É isso? Uhum, acho que foi a Isa. Isso. Quanto que é 5 vezes 1,4? Faz a conta para mim aí, por favor. Quanto que dá? É 7. Então, sacou? Uhum. Já Significa que ele entendi. percorreu 10 metros, 5 metros, né? Uhum. Mas ele está continuando a se movimentar, certo? Certo. Mas e se Então fosse, dá tipo, para a o gente falar. final? Hã? Se fosse, tipo, a distância final, tipo, até 5, aí seria zero, né? Sim, Ah, sim. tá. Justo. Tá? Ele se deslocou 5 metros e parou. Pronto. Beleza. Tá? Tá bom. Valeu, Tudo professor. bem? Uhum. Beleza? Já Beleza. bati a foto, tá? Ok. Ó, o exercício 4 eu vou fazer em 2 minutos do final da aula. Eu quero fazer antes o exercício 5, que é mais difícil. E aí a gente tira um pouco, alguns segundos da aula do Rubão. Bom, vamos lá. Problema de plano inclinado, em que
a gente já sabe trabalhar com plano inclinado. Tá? Porém, nós temos várias opções para tentar resolver a situação. Professor, Vocês vão... essa é Oi. a 6 ou a 5? Você pulou a 5? Putz, a vida. Pulei. E a 4 também eu pulei, né? Ah, a 4 você falou que ia resolver depois. Não sei. Não, eu ia resolver depois, sabe qual? A 5 da FUVEST. Eu vou fazer o 6 primeiro. E depois a gente faz o 4 e o 5 a gente dá um tapa nessa questão. Talvez não dê tempo. Mas eu fazendo 6, vocês vão ter condição fácil de fazer o 4. Tranquilo, tá? Bom, então vamos lá. Voltando a falar. Problema de plano inclinado, tá? Bom, plano inclinado a gente já trabalhou. Várias maneiras de resolver isso. Vamos ver o que nós vamos usar. Fala assim. Na figura, o bloco tem peso de 20 newtons. Tá? E a força F aplicada é horizontal e tem intensidade de 25 newtons. Então, tem uma força horizontal de 25 newtons. Está aqui a força, ó. Horizontal, tá? Tá puxando ele para cá. O plano inclinado é suposto liso. Opa, não tem atrito. Se o bloco é deslocado a partir do repouso, então a velocidade inicial no ponto A é 0, de A para B, qual a energia cinética adquirida pelo corpo? Tá? De A para B. Então, aqui está o A, aqui está o B. Certo? É isso que está acontecendo. Qual é a pergunta? Qual é a energia cinética que ele adquire ao chegar no ponto B? Já que a energia cinética que ele tem no ponto A vale quanto? Concorda que é 0? Nesse ponto é 0. Por quê? Velocidade é 0. Aí ele é arrastado para cima. Como é sem atrito, beleza. Bom, ó, a força é essa daqui, ó. Horizontal, tá? Esse é daqueles problemas, o quê? Que nós temos que ver como é que nós vamos decompor essas forças. Por quê, hein? Porque a inclinação do ângulo do plano, eu vou chamar de ângulo alfa. Eu não tenho. Mas você acha que eu não tenho mesmo esse ângulo alfa ou não? Bom, eu não tenho alfa, mas eu sei quanto vale o seno dele. Eu sei quanto que vale o cosseno dele. Eu sei quanto que vale a tangente dele. Alguém tem alguma dúvida que a gente sabe isso ou não? Por exemplo, Professor, eu... Ah, não, esquece, eu já entendi. ó, esse é um triângulo retângulo. 3, 4. Fala para mim quanto é que é AB. 5. 5. 5. Então, quanto que vale o seno de alfa? 3 sobre 5. 3 sobre 5. Quanto vale o cosseno de alfa? 4. 4 sobre 5. Então, nós estamos tranquilos. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ter que decompor essas forças. Por quê? Bom, ou a gente faz pelo teorema da energia cinética, que aí eu vou descobrir qual é a energia cinética no final, ou eu uso meus métodos de resolução qualquer para achar a velocidade que ele tem no ponto B e falar que a energia cinética é mv² sobre 2. Agora, se a gente pensar que nós sabemos que o trabalho realizado pela resultante vale
a energia cinética final, que é a do ponto B, menos a energia cinética inicial, que é no ponto A, me parece ser uma solução mais fácil. Porque a energia cinética no ponto A vale quanto? Vale 0. A energia cinética no ponto A vale 0. Então, ó, eu simplesmente, como a pergunta, quanto é que é a energia cinética em B, é só eu calcular o trabalho de quem? Da resultante. O trabalho da resultante seria o valor da resultante, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de... Vamos ter que pensar. Nós vamos ter que pensar primeiro. Bom, deixa assim. Bom, o ΔS eu tenho. Qual é o ΔS? 5. É o 5. Deixa eu achar a resultante. Resultante de quem? Das forças. Vamos marcar a força. Vamos lá. Primeira força que eu marco aqui. Peso, correto? O que mais que eu tenho? Normal. Certo? Bom, gente, o deslocamento dele não é nessa direção aqui, ó. Essa é a direção tangencial do movimento. É a direção do AB, porque ele é arrastado de A para B. Então, eu vou descobrir quem é que realmente está influenciando o movimento do corpo nessa direção AB aqui, ó. Nós vamos ter que decompor isso de que jeito? Ó, eu vou decompor numa direção tangencial e numa direção normal. Tá? Então, essa força na direção tangencial, ó, essa é a componente da força na direção tangencial. E que mais que eu teria? A componente da força na direção normal. Porque, ó, o deslocamento é nessa direção e nesse sentido. Que mais, hein? Tem que decompor o peso. O peso, eu vou decompor aqui, ó, na direção normal e na direção tangencial. Eu teria o quê aqui, ó? Aqui seria o peso na Sim. direção tangencial, o nosso PX. E aqui eu teria o peso na direção normal, que seria o PY. Tudo bem, gente? A pergunta que eu falo é: tem movimento aqui, ó? Não. Então, o que eu posso falar? Na direção normal, vê se você concorda comigo, que a normal vale quanto, hein? O que vocês acham? FN mais PN. Isso. Ó, a normal vale Fn mais Pn. Pronto. E eu te pergunto, e a resultante, quem é? Quem é que está influenciando o corpo para ele sair de A e chegar em B? Vou fazer outra pergunta. Quantas forças estão influenciando no movimento do corpo? Quantas? Duas. 2. Fala para mim, de cor. Quais cores? Preta e vermelha? É que não dá pra Laranja e ver ver- muita cor. É a força tangencial menos o peso, o PX.
descendo. Perfeitamente, perfeitamente. Então, olha aqui, ó. A resultante, ó, a resultante, ela é FT menos PT. Então, ela está nessa direção aqui, ó. Ó. E olha o jeito que ela é. Você acha que ela é para cima ou para baixo? O que vocês acham? Qual das duas? Resultante? Resultante. É para cima ou para baixo? Para cima. Sim. É, porque ele está subindo, né? E ele está na direção e sentido do movimento. Aqui está a resultante. Para que eu falei isso? Para dizer que o cosseno da resultante é quanto? Zero. Cos... Porque, ó, ele está na direção tangencial ao movimento. O que vale é o ângulo formado entre a força e a direção e o sentido do deslocamento. Ele não está apoiado no plano, portanto, a resultante é zero. Cosseno de zero, perdão. Tudo bem? Prof, não entendi. Você poderia reexplicar? Eu vou explicar, porque o que pega é exatamente essa situação aqui, ó, que eu estou falando, ó, o que pega, ó. Porque a tendência é a gente falar que o ângulo é alfa, né? Na verdade, o ângulo alfa é o ângulo da inclinação do plano em relação ao horizontal. Beleza? Muito bom. Eu pergunto para você, a resultante está em que plano? Está no plano horizontal ou está no plano inclinado? Inclinado. Se ela está no plano inclinado, qual é o ângulo que ela forma com o plano inclinado? Zero. Certo? Porque Obrigada. não pode esquecer que o trabalho é dado por quem? É a resultante, é o deslocamento, cosseno do ângulo que a resultante forma com a direção e o sentido do deslocamento. A direção e o sentido do deslocamento é a direção do plano inclinado. Melhorou? Esse é um problema um pouco mais chato exatamente por isso. Bom, então, eu vou ter que calcular a resultante. Vamos começar calculando a resultante. Bom, primeiro, por partes, hein? Prestem atenção. O FT. Vejam que, ó, o FT é esse. Tá? Então, qual é o ângulo? Cadê o FT? O FT está aqui. Aonde? Nesse trianguinho aqui. A figura não vai ser fácil, né? Ó. Ó. Isso e aqui. Ó. Então, primeira coisa, ó, o FT está aqui. Qual é o ângulo aqui? Ó? Esse ângulo aqui, ó, de FT com F preto. Que ângulo que é esse aqui? Ó? É Alfa? alfa. É alfa. Então, te pergunto, em relação ao alfa, o FT é o cateto o quê? Adjacente? Portanto, é cosseno. Então, ó, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, FT vale F cosseno de alfa. FT vale F. Quanto que é o cosseno de alfa? Vamos ver se vocês conseguem. 4/5. Perfeitamente. Então, ó, vamos fazer aqui, ó.
cosseno de alfa. 4/5. Portanto, quanto que dá isso? 25 vezes 4 dividido por 5. Ft vale 20 newtons. Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos calcular o PT. Vamos olhar o PT. Olha a encrenca de novo. Ó, o PT está aqui, ó, nesse triângulo. E esse ângulo aqui é o ângulo alfa, ó. Que lembra que o ângulo alfa é o ângulo formado entre o peso e a direção normal. Então, esse é alfa. Eu te pergunto, o PT, que é esse pedacinho aqui, ó, é o cateto o quê em relação ao alfa? Ele é esse pedaço aqui, ó. Ele é o cateto oposto. Lembre-se que PT é Pseno, PN é Pcosseno. Sempre, sempre. Tá? O que mudou foi a FT aqui, porque aí é outro ângulo, né? Então, seno de alfa. 3/5. Que é o PT sobre o P. Portanto, o PT vale P seno de alfa. Como o peso já foi dado, que é 20, seno de alfa, quanto você falou para mim? 3/5. 3/5. Portanto, quanto que dá isso? Dá 12. Portanto, agora sim. Esse problema é um capeta mesmo. Fazer o quê? Energia cinética em B vale. Quem é a resultante? Laranja. Ou seja, resultante é FT, que é 20, menos o PT, que é 12, vezes quem? O deslocamento AB, que vale quanto? 5. Portanto, a energia cinética que o corpo tem no ponto B é 20 menos 12, 8 vezes 5, 40 joules. Se você fosse fazer por outro sistema, tentando achar resultante, pega na massa e acelera, você teria que achar velocidade para depois achar energia cinética. Aqui sai direto, mas dos dois jeitos, o trabalho ia ser punk mesmo para colocar as forças, etc. Tá? Deixa eu bater uma foto. Isso é difícil, né, gente? Ou não? Sim. Professor, Trabalhoso, né? professor, Fala. uma dúvida. Eu tenho dificuldades de, por exemplo, quando eu vou montar o triângulo, por exemplo, nesse triângulo da força, que tá, que seria resultante no caso. É. Isso. Eu acabo invertendo, por exemplo, quando eu tinha feito, o F para mim ficou F de X, sabe? Que seria o FT, sabe? Quando fui montar o triângulo. Eu acabei invertendo. Sim, mas ele é o FX mesmo. Não, eu sei, só que tipo, é que pela posição do ângulo, sei lá, eu acabei invertendo. Eu sei. Por quê? Então, vou te dar uma dica boa, um truquezinho. Você pode falar que FX é seno e FY é cosseno. Se elas forem o peso no plano inclinado.
Px é sempre P seno. Py é sempre P cosseno. Se você estiver tomando o ângulo de inclinação do plano. Porque esse ângulo alfa, ele é sempre o ângulo formado entre o peso e o PY. Sempre. Então, você pode guardar que Px é P seno, Py é P cosseno. Se você tomar esse ângulo aqui, lógico. Mas e o Fx e o Fy? Ah, mas o Fx e o Fy não é o peso. Então, você tem que ver que esse ângulo aqui que eu pus, ó, repara que ele é o ângulo alfa, né? Porque, ó, olha a horizontal, tá aqui, que o Então, F é professor, horizontal. E o F justamente por ser semelhante, tipo, parece que é uma cópia, sabe? é... Desse plano inclinado. Aí eu pensei, onde está marcado o F, por ser algo horizontal, eu pensei, seria o F de X nesse caso. Entendeu? mas... É, É, eu fiz errado, eu entendi. entendi, Uhum. tá? Então, uma dica boa seria essa, ó. Pro peso no plano inclinado, ó, não é decoreba, hein? Eu não odeio decoreba. Mas aqui, especificamente, se você tratar sempre o ângulo de inclinação do plano, Px é P seno, Py é P cosseno. Só para o peso, hein? Só para o peso, não é mais para ninguém, não. Tá? Agora, o Fx e o Fy lá não é o peso, é outra força. Aí você tem que descobrir qual é o ângulo. E na hora que você faz a decomposição, você vê o trianguinho e você vê qual é o ângulo que é um, qual que é o outro ângulo. Certo? Certo. Valeu, professor. Bom, só para a gente encerrar aqui, eu vou deixar fora a tarefa. A tarefa está bonitinha, agora já está no caderno de exercícios, né? Vocês repararam? Ela já vem agora no caderno de exercícios, não está naquele apêndice, nada disso, tá? Está no caderno de exercício. Agora ela entra no ritmo normal. Vocês têm a tarefa e eu vou pedir para vocês tentarem fazer o exercício 4 sozinho, tá? E a resposta do exercício 4 é B de bola, tá? 2 newtons. Tenta fazer sozinho, tá? E, para encerrar rapidão, vamos fazer o exercício. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o exercício 5 para vocês tentarem também fazer. Esse aqui eu não vou dar resposta. E, por favor, não pesquisa esse exercício, tá? Tenta fazer sozinho. Por quê? Ele é só interpretação do gráfico. Mais nada. Tá bom? Então, não pesquisa, não. Tenta fazer sozinho. É só interpretar o gráfico. Nada mais do que isso. E aí eu dou a resposta na próxima aula, tá? Se você não conseguir fazer, pesquisar, tudo bem. Mas tenta não pesquisar, fazer sozinho. E o 4 também. Beleza, gente? Tá bom? Então, valeu. Tudo de bom para vocês. Boa semana. Semana que vem estamos aí. Tá bom, Tchau, gente? professor. Obrigado. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, Obrigada. professor. Tchau, Obrigado. querido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau. Nada, tchau.